Fala, terceiro ano. Beleza, vamos lá para a frente 3 da apostila 4, módulo 25. Quem já deu uma folheada aí viu que o módulo 25 tá meio estranho, né? Tem uma folha só com uma escala de pH e exercício. Isso porque pH nós já vimos nos módulos anteriores e ele só traz o módulo 25 aí para introduzir o módulo 26, o próximo módulo. Então o que tem no módulo 25? Tem essa escalinha de pH, né, mostrando ali aquilo que a gente já sabe, o pH 7 que é neutro, o pH maior que 7 que é básico, o pH menor que 7 que é ácido, ok? E mostra a fórmula para calcular o pH a partir do log, né, a partir da concentração de H+. Então, pH é igual a menos log da concentração de H+. Outra coisa que você vai encontrar ali no módulo 25 são as operações, né, as propriedades logarítmicas, as operações com log. Okay? Então tem ali um lembrete ali de como faz. Então é muito importante que você faça essas atividades de pH para treinar, para testar, ok? E qualquer dúvida você manda ali a dúvida para mim pelo WhatsApp, né? Ou do jeito que você achar melhor. Beleza. O nosso foco aqui é o módulo 26, que vai falar sobre hidrólise salina. Apesar do nome ser um nome, né, que parece um conteúdo difícil, é um conteúdo super simples que com certeza você já viu. Bom, uma reação que a gente trabalha bastante durante todo o ensino médio é a reação de neutralização ácido-base, né? Ácido e base forma, perfeito, sal e água. Muito bem. Ácido e base forma sal e água. Podemos dizer a grosso modo que a hidrólise salina é a reação contrária, ok, da neutralização. É quando nós temos um sal, esse sal ele reage com água, ele é quebrado, ele é lisado, por isso o nome hidrólise. Hidrólise vem de lise, né, através da água, hidrólise. Então quando esse sal ele sofre hidrólise, ele vai formar um ácido e uma base, ok? Pelo menos teoricamente no que a gente conhece ali da reação de neutralização, o sal e a água, se a gente voltar à reação, vai formar um ácido e a base. E aí que está o grande segredo, pessoal, né? Você já deve ter se deparado com alguma questão que fala sobre a correção do pH no solo. E aí, para corrigir esse pH, o cara tem disponível no armário alguns sais. Como assim? Corrigir o pH com sal? É onde entra a hidrólise salina, ok? Então eu pego aquele sal, misturo no solo. Obviamente aquele solo vai ficar exposto à água, ok? Ou à água da chuva, ou um tipo ali de irrigação artificial, ok? Então quando o sal ele entra em contato com a água, o que acontece com ele, né? Ele vai formar um ácido e uma base. E aí está o segredo, como eu falei. Se esse ácido e essa base formada, elas forem ácidos e bases fortes, nós vamos dizer que não ocorreu hidrólise. Porque se formou um ácido e uma base forte, um neutraliza o outro, não tem hidrólise. Fora essa situação, tem hidrólise salina, ok? Então, o sal entrou em contato com a água, formou um ácido forte e uma base fraca. Se formou um ácido forte e uma base fraca, podemos dizer que a hidrólise é ácida, ok? Por outro lado, se forma uma base forte e um ácido fraco, podemos dizer que a hidrólise é básica, beleza? E se houver uma hidrólise formando um ácido e uma base fraca, e aí, o que acontece? Aí a gente precisa olhar para o Kb. Lembra do Kb, que é a constante de ionização do ácido, a constante de ionização da base? Se o sal reage com a água, ok? E forma um ácido e uma base fraca, quem vai determinar a acidez ou a basicidade vai ser o Kb. Então eu vou precisar dessa informação, ok? Então, o que é importante para a gente entender hidrólise, tá? Fazer aquela revisãozinha básica, ok? Dos ácidos fortes, das bases fortes, dos ácidos fracos, das bases fracas. Aí vale aquela regrinha lá que vocês aprenderam no primeiro ano, né? Os hidrácidos, HCl, HBr e HI são os fortes, o HF é o moderado e os demais são fracos. Para
Os oxiácidos, você faz a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio. Aí vale aquela regrinha do primeiro ano, tá? Então podemos dizer ali que a hidrólise é a reação do sal com a água, né? Se formar um ácido forte, nós temos ali um aumento de acidez, né? Uma redução de pH, beleza? Se formar uma base forte, um ácido fraco, nós temos uma hidrólise básica, ok? Nós vamos ter ali um aumento de basicidade, um aumento de pH, ok? Se formar os dois fracos, aí eu preciso do Kb. E se formar os dois fortes, não há hidrólise. Você vai dizer que não há hidrólise porque como os dois são fortes, um neutraliza o outro e o pH fica 7, você não consegue alterar o pH ou corrigir, ok? Então todos os exercícios do módulo 26 vai ser baseado nessa história aí que eu falei, ok? De reagir um sal com a água, ok? A fim de formar um ácido e uma base, você vai precisar avaliar se o ácido e a base formado são fortes ou fracos. Beleza, pessoal? Então, bem facinho, bem tranquilo, módulo 25 e módulo 26. Beleza? Abraço, façam os exercícios e qualquer dúvida, só falar.